Esse é o canal Arrependei-vos. Vamos para a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 40. Vai ser 2 versículos que dizem assim: Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui foi Jesus falando com seus discípulos, horas antes dele ser entregue, para ser crucificado na cruz. E aqui ele vai nos falar para orar e vigiar em todo o tempo, para que não caiamos em tentação, porque o espírito é forte, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E Jesus deixou muitos exemplos para nós de como estar na presença do Senhor, de como a gente deve se portar na presença do Senhor. Ele deixou para a gente muitos ensinos de como viver aqui, de como ter uma vida nessa terra que agrade a Ele, que agrade ao Senhor, dentro da sua presença. E nos deixou várias ordenâncias, várias formas, vários ensinamentos para que a gente pudesse seguir cada um deles. Assim que Jesus foi batizado por João Batista, o Espírito Santo de Deus veio em forma de uma pomba sobre ele, E ali ouviu a voz de Deus que falou: Este é o meu Filho amado, em quem tenho me comprazido. E ali naquele momento que Jesus foi batizado nas águas e recebeu o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus conduziu ele ao deserto para fazer ali um jejum. E Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando. E em dado momento, o inimigo, ele foi tentar Jesus. Jesus estava ali num processo de santificação, estava ali sendo instruído pelo Espírito Santo de Deus, porque foi o Espírito Santo de Deus que conduziu ele até o deserto, para ele fazer este jejum de 40 dias e 40 noites. E em dado momento, e eu creio que naquele momento, Jesus estava ali orando, estava se consagrando a cada dia mais e mais, e conversando com o Senhor, falando com Deus, fortalecendo o espírito dele. E aí, Satanás veio até Jesus e falou assim: se tu estás com fome, então por que não transforma essas pedras em pães? E naquele momento, Jesus responde a Satanás dentro da palavra de Deus. Jesus fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ali Satanás leva Jesus a um alto de um monte, eu estou falando com as minhas palavras, mas lá na Bíblia vai falar também. E ali Satanás fala: se joga daqui de cima, que o teu Deus vai dar ordens aos anjos para te protegerem. E ali mais uma vez Jesus responde dentro da palavra. Tem um mandamento que Deus fala para a gente não tentar ele. E Jesus fala: a palavra de Deus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque isso não significa que, por mais que nós estamos na presença de Deus, eu posso chegar e falar: eu vou me jogar bem aqui na frente desse carro e Deus vai me guardar, vai dar livramento. Não é assim que funciona. Deus, ele dá livramento pra gente sim, com coisas que acontecem no mundo espiritual que a gente não vê, que a gente não sabe, porque tem um mundo espiritual ao nosso redor. Mas isso não significa que eu posso ficar tentando o meu Deus. Só porque eu sou servo do Senhor, eu vou me cortar e não vai acontecer nada comigo. Não, isso é errado. Deus vai falar pra gente não fazer isso, porque não é assim que funciona, Você não pode querer tentar Deus e achar que ele vai fazer determinada coisa só porque você está querendo que ele faça. Não é assim que funciona. Ele é soberano, ele é fiel, ele é grandioso.
E tudo que Ele faz na nossa vida é conforme o querer e a vontade dEle, né? Ele nos dá livramento, sim, sem precisar a gente ficar correndo atrás de estar caçando acidentes para a vida da gente, achando que Deus, porque a gente está fazendo isso, Ele vai nos livrar. Não, é eu mesmo que estou trazendo isso para a minha vida. Então Deus, Ele não age dessa forma. Então a gente precisa ter temor à palavra de Deus e não ficar desafiando o Senhor. Então ali Jesus responde ele também dentro da palavra. E aí ele mais uma vez, né, tenta Jesus. Ele vai falar para Jesus se prostrar e o adorar, né? E Jesus mais uma vez vai falar: aparta-te daqui, Satanás, sai daqui, porque está escrito que eu somente, né, que nós devemos somente adorar e exaltar o nome do nosso Deus. Então ali naquele momento Satanás ele viu que ele não tinha chance nenhuma contra Jesus. Jesus que é Deus, mas ele veio para cá, para essa terra como um homem também, mas sendo Deus, filho de Deus. Satanás, ele naquele momento, né, ele viu que ele não tinha chance nenhuma contra Jesus. Ele viu que ele não ia conseguir enganar Jesus. Mas por quê? Porque Jesus, ele tinha uma vida que ele orava e ele vigiava, né? Ele foi conduzido ali para o deserto, né, para fazer aquele jejum, mas antes disso, Jesus já tinha uma vida de oração, de jejum, já tinha uma vida de vigiar, né, de estar escutando a voz do Espírito Santo. E ali ele deixou esse exemplo para gente. Então não tem como a gente passar pelas provações, pelas lutas, não tem como a gente passar pelas tentações que Satanás vem colocando no nosso caminho para querer fazer a gente parar, para querer fazer a gente desistir, para querer nos desviar do foco que é servir e adorar o Senhor com verdade, com excelência, com temor, né? Então a gente precisa estar em constante vigilância, em constante oração. Porque quando você estiver fazendo isso, você vai estar fortalecendo o seu espírito. Você vai estar se fortalecendo para quando as tentações virem, você conseguir rebater. Mas não é da minha forma, não é do meu jeito, não é do meu querer. É dentro da palavra do Senhor. Porque é Ele que nos dá esse direcionamento, né? Jesus, ele estava focado no Senhor. Ele estava conectado com a palavra. Então aquilo ali deu a força para ele conseguir debater, conseguir responder, conseguir vencer aquelas tentações, né? Porque a palavra de Deus é que nos dá força. A palavra de Deus é ela que nos impulsiona, uma palavra que é pura, que é eficaz, que é inerrante, que não falha, que a cada dia, né, está se cumprindo. E a gente pode contemplar, né, tudo que Deus fez, tudo que Ele está fazendo e tudo que Ele ainda vai fazer. Então a gente precisa estar focado dentro da palavra. Se eu e nem você não estiver orando e vigiando, a gente não vai conseguir vencer as ciladas de Satanás. Então que a gente venha estar orando e vigiando em todo tempo, fortalecendo o espírito, que a gente venha orar, né, que a gente venha ler a palavra verdadeiramente, porque são muitas as heresias que estão rolando aí fora. São pessoas que elas dizem que leem a Bíblia, pode ler sim, porque conhecem os versículos, mas elas usam esse versículo em favor próprio. Elas usam esse versículo para tentar justificar o pecado, para tentar justificar, e o pecado ele não tem justificativa. Né? Deus ele morreu naquela cruz para justificar eu e você. Através do sacrifício dele, nós podemos ter a chance de arrependimento. Né? Essa é a justificação, mas pecado não tem justificação. Você querer pegar um versículo da Bíblia e se adequar a você. Não é a Bíblia que se adequa a mim. É eu que tenho que me adequar conforme a Bíblia. É eu que tenho que me arrepender. É eu que tenho que estar vivendo segundo a palavra do Senhor. Né? Porque ela em nenhum momento é falha. Ela em nenhum momento é infiel. Né? Então, que a gente venha verdadeiramente ler a palavra do Senhor, venha orar, vigiar, venha pedir direcionamento do Senhor,
venha pedir discernimento do Espírito Santo para que a gente venha entender a palavra de Deus não da forma que eu quero, mas da forma que ela é para ser entendida, né? A palavra de Deus, a forma que ela é verdadeiramente, que venha nos confrontar a cada dia, porque a palavra de Deus, ela nos confronta, né? Ela nos guia a ser pessoas e seres humanos melhores para nós estar na presença de Deus. E não tem como eu estar na presença de Deus sem essa vida de oração, de vigilância, né? Para que a gente não venha fazer coisas que não é da vontade do Senhor, para que a gente não venha fazer coisas que não é conduta, né? De servo de Deus fazer, né? E a cada dia que a palavra de Deus venha nos confrontar e venha nos guiar para um caminho certo, um caminho verdadeiro, e para a gente conseguir também vencer as tentações do inimigo, só através da leitura, da vigilância, da consagração, que a gente vai conseguir vencer, e com a ajuda do nosso Deus, porque a palavra fala, sem mim nada podeis fazer. Então, sem Deus a gente não é nada, a gente não consegue nada. A gente depende de Deus na nossa vida, em todo tempo, em todo momento. Amém?